vamos mais uma vez estar cultuando a Deus, conhecendo mais sobre Deus, conhecendo mais sobre Ele, a gente desfruta melhor dele. E não somente isso, mas também a gente termina sendo influenciado, levados a ser bênção nas mãos dele para abençoar as pessoas. Quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente se volta para as pessoas. Por quê? Porque a gente descobre que ele nos ama muitíssimo, mas ama igualmente todas as demais pessoas. Se alguém faz alguma coisa contra mim, está ofendendo Deus, porque me ama. E se eu faço alguma coisa contra alguém, está ofendendo Deus, que ama também aquela pessoa. Entendeu? Então, é nesse sentido que quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente se sente amado e mais a gente ama. Porque quanto mais conhecemos, mais queremos agradá-lo com a nossa vida, com a nossa maneira de ser, com os nossos relacionamentos. Isso é natural, é uma coisa óbvia que acontece. Aí a gente vem aqui, olha, a gente vai ver, no primeiro momento, a gente conversa sobre esse momento devocional, quando a gente vai falar sobre, não é, o Sermão do Monte, tá bom? Então vamos ver aqui o Sermão do Monte. Nós vamos estar aqui iniciando, olha, estamos na 9ª semana e a gente vai estar falando sobre a ostentação, tá bom? Então, é o ponto 9, digamos assim, da pregação de Jesus para os seus apóstolos ali, naquela conversa que teve com eles. Aí a gente hoje trata, né, dos seguintes versículos. O versículo 1 do capítulo, já o capítulo 6 agora. Estamos iniciando o capítulo 6, né, e já temos agora o versículo 1 que diz assim: Ficai atentos para que não façais vossa esmola diante das pessoas, a fim de que sejais vistos por elas. De outra maneira, não tereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Ficai atentos para que não façais vossas esmolas. O problema aqui não é a esmola, tá bom? O problema aqui, segundo Jesus, é isso aqui, ó. Darmos esmola diante das pessoas a fim de que sejais vistos por elas. O problema aqui é fazer isso para ser visto por elas. O dar esmola, ou dar esmola em público, ou que seja, não é o problema. O que Jesus está chamando a atenção, é o fato de que eu faço isso em público para chamar a atenção para mim, para o que eu estou fazendo. Entendeu? Então, essa é que é a grande dificuldade. Vamos ver aqui os comentários que a gente tem aqui a respeito disso. Primeiro fala assim: ficar atento para uma prática muito comum naqueles tempos. Era muito normal isso ser feito pelos fariseus, né? Pelos religiosos. Faziam isso para serem vistos, para serem lembrados como aquela pessoa tão dedicada e tão religiosa, né? Aí vem a ostentação, o querer mostrar aos outros, exibir-se para os outros. Uma prática e atitude tão comum que já se fazia sem se perceber. Já se fazia isso normalmente, naturalmente, né? E isso é o que ele está dizendo. Fiquem atentos para não fazer a mesma coisa. Jesus alerta: não caiam nessa prática normal e aceita. Não caiam nisso. Mesmo inconscientemente, fazia mal a quem praticava e a todo mundo. Mesmo inconscientemente. Então, isso me fazia mal para as pessoas que praticavam isso, né? E também fazia mal para as pessoas ao redor. Entende? Até os salvos caíam nisso. Jesus diz: estejam atentos, policiem-se,
vigiem-se, né? Sejam atentos, né, a vocês mesmos, o que vocês fazem, porque muitas vezes fazem inconscientemente, mas estão fazendo. Fazem involuntariamente, não. Eu não vou, eu vou fazer isso que eu quero me exibir. Não, às vezes não. Mas fazia isso, como era uma prática de outros, terminava também se exibindo, né? E ele tá, fiquem atentos a isso. Esmolas lembram que sempre houve pobres e miseráveis, gente faminta e carente. Sempre houve ganância, capitalismo, onde as pessoas querem a riqueza, não importando quanta gente vai passar fome com sua exploração nesse sentido. Sempre faz, sempre houve, sempre haverá, né? Pessoas assim. Aí diz assim: estes são os pobres que Jesus disse para os ricos darem suas riquezas, se quiserem seguir a Jesus. Se quiserem, né? Esses são os pobres que devem receber a atenção dos ricos. Porque são pobres? Porque eles são ricos. Entendeu? São pobres porque são ricos. Não são pobres porque são preguiçosos, ou não são pobres, não. São pobres porque os outros estão enriquecendo. Alguém está tirando deles para enriquecer. Entendeu? Muito bem. Vamos ver aqui os nossos motivos de oração para hoje, né? Então tá aqui. Os que sempre cultuam conosco, tá? A gente ora sempre por eles. Tem gente que cultua de manhã, tem gente que cultua à tarde, tem gente que cultua à noite, tem gente que cultua de madrugada, né? Então, esses a gente lembra. Adoradores enfermos ou em dificuldades, tá? Aqueles que estão enfermos e que Deus conhece muito bem e sabe como cuidar deles. Amigos e irmãos aniversariantes. Hoje vamos ter um outro número de pessoas que estão aniversariando nesse dia. A gente já ora por cada um deles. Que Deus nos faça mais luz do mundo para Ele, né? Que Ele continue operando isso na gente, fazendo a gente ser mais luz no mundo. Que o mundo nos veja como trigo. O joio chama mais atenção. O joio é mau. É mau contra eles mesmos e mau contra os outros. E chamam mais atenção, né? Bondades chamam a atenção, mas o mal chama a atenção 50 vezes mais. Uma coisa é você ver alguém fazendo um bem, chama a atenção. Mas outra coisa é quando alguém está fazendo mal, aquilo ali chama muito mais atenção. E o joio tem essa, né? Essa coisa, ele é mau por si só. Porque ele não é salvo, ele não é guiado pelo Espírito. Lembra dos homens maus? Os que são religiosos são os piores. Muito bem. Então, que o mundo nos veja como trigo. Que não nos deixe pensar que preconceitos convencem pessoas do pecado. Que ele, Senhor Deus, trabalhe no nosso coração para tirar um ensino que foi deixado no coração da gente. Que a gente tem que ser preconceituoso para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Isso não é nós que fazemos. Qualquer coisa que façamos não resolve isso. Só o Espírito de Deus é que faz. Então, os nossos preconceitos terminam atrapalhando o que o Espírito faz. Tá bom? Que também ele tire de nós essa ideia de que somos melhores religiosos do que os outros. Isso é uma prepotência doentia, né? O meu culto, a minha dedicação, a minha religião, a minha devoção é melhor do que a dos outros. Tirar isso, tá bom? Que ele nos livre disso, porque isso está nos fazendo, tem nos feito muito parecidos com os judeus, que tão religiosos, mas não conseguiam ver Jesus. Entende? Minha lista de hoje é o dia de orar pela minha lista de anjos, né? Anjos com as iniciais A, B e C. Eu vou estar orando por essas pessoas. E que faça só o que ele planejou para o nosso bem. Que ele não faça o que a gente pede,
mas ele faça o que ele sempre planejou para o nosso bem. Tá bom? Muito bem. Na sequência, a gente vem aqui para o momento reflexivo. Então vamos começar o reflexivo aqui, olha. Estamos, né, na primeira semana, no primeiro domingo de novembro. Então veja aqui, é a semana, olha aqui, Semana dos Crimes Cristãos na História. A gente vai estar lembrando nessa semana os nossos crimes como cristãos na história da humanidade. Nós somos perigosíssimos. A história nos fala isso, entendeu? Somos perigosíssimos, principalmente porque a gente usa o nome de Jesus para fazer o mal. Nós, que eu digo, somos cristãos, tá? É claro que o cristianismo tem joio e tem trigo. Quem faz o mal não pode ser o trigo, é o joio. Mas é cristão e é chamado, e o mundo reconhece como cristãos. Entendeu? Então hoje a gente chama atenção para o seguinte: na Idade Antiga, naquela época de Jesus, né? Naquela época e até 400 anos depois, é a Idade Antiga. Então temos aqui alimento, né? Alinhamento com o judaísmo, depois com Constantino, e herança hebraica de preconceitos, intolerâncias e prepotências com outras nações e religiões. O cristianismo, então, já começa mal. Naquele período, ela se mistura com o judaísmo, que é altamente prepotente. Jesus chegou a dizer para eles assim: olha, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Jesus disse, né? Então, veja, o cristianismo se mistura, não faz questão de... Não é de serem melhores do que o judaísmo, não, mas é de separar. Então, o mundo todo entendia que judaísmo e cristianismo era a mesma coisa. Entendiam que o cristianismo era apenas uma seita a mais no judaísmo. E o judaísmo, com aquela prepotência dele, eles eram arrogantes, eles eram rebeldes, eles eram desobedientes, não obedeciam às leis. Enquanto Roma desenvolvia a paz no mundo, o judaísmo provocava guerra, luta, armas. E o cristianismo estava ali junto com isso. Então Roma entra e domina Jerusalém e expulsa judeus e cristãos. Expulsa. E há exageros tanto nisso que chega um momento que Roma, com muita raiva por causa da desobediência do judaísmo, pega judeus e cristãos e jogam na arena dos leões para serem devorados aos olhos de todos. Não era por causa de Cristo, era porque não se separava do judaísmo. Apoiava, não é? Por exemplo, hoje os judeus matam lá os palestinos à vontade, do jeito que eles querem. A ONU apoia, Estados Unidos apoia, o mundo acha que o cristianismo apoia. Então, na hora que Israel sofre as consequências disso, o cristianismo também sofre. Não é por causa de Jesus, é por causa dessa mistura que a gente faz. A gente deve respeitar a religião da pessoa, mas não praticar porque dizendo que ela faz parte da gente. A gente respeita, mas não precisa vestir a camisa. Quando eu respeito alguém, né, eu dou respeito o direito dela ser quem ela é. Isso não quer dizer que eu tenha que vestir a mesma roupa e praticar as mesmas coisas que ela faz. Entendeu? E o cristianismo abraçava completamente o judaísmo. E isso fez com que o cristianismo sofresse na pele, não por causa de Jesus, mas porque estava agarrado ao judaísmo, à rebeldia judaica, né? Então, muito bem, isso foi o que aconteceu na Idade Média. Aí sai disso, entra e vai lá apoiar Constantino, bandido até não poder mais. Mas aí assumiu, não, Constantino é o homem de Deus. Constantino nem crente, nem cristão era. Se batizou na última hora. Passou a vida toda sem se batizar, mas obrigando todo mundo a se batizar. Porque ele queria um domínio do império, né, usando a religião. E o cristianismo aceitou.
Entendeu? Então, naquele período da Idade Antiga, nós temos o cristianismo já ou cometendo crimes ou sendo usado, não é, o cristianismo para cometer-se crimes contra a humanidade, na história da humanidade. A gente prestou também para isso, tá bom? Então esse é o período, não é, da Idade Antiga. Aqui Gandhi chega a dizer assim: Cristo e o cristianismo são bênçãos ao mundo, mas os cristãos não valem nada. Muito bem, Gandhi. Falou certinho. É isso aí. Entendeu? Vamos ver aqui o mês. Nós estamos no dia... Hoje é o quê? 5? Hoje é 6, né? Então, eu vou fazer o destaque aqui do ponto 6 de novembro, para a gente ter uma ideia sobre novembro. Então, está aqui novembro. Deixa eu destacar aqui. Hoje é o mês... Esse mês é o mês de atenção espiritual, né? As primeiras cartas gerais. Não, isso aqui é o dia 5, já falei isso ontem. Aqui, ó, mês do apóstolo Simão Cananita. São 12 apóstolos, são 12 meses. E esse mês é de Simão Cananita, né? Certamente o apóstolo Simão é o mais desconhecido do cristianismo. E é chamado nos evangelhos de Zelote ou cananeu, que tem o mesmo sentido, zeloso. Era de um ativismo profundo, agindo politicamente para a libertação de Israel do poder romano. Então, Simão Cananita, ou Simão Zelota, né, tinha muito a ver com Judas Iscariotes, que também, o Iscariotes não é exatamente o nome, mas é um identificador quem era Judas, tá bom? E Zelotes e Iscariotes tinham o mesmo sentido, né, lá no grego. Tá bom? Esse é o mês de novembro. Agora vamos aqui para o Facebook. Vamos ver aqui no Facebook o que é que a gente tem que a gente pode chamar a atenção nessa oportunidade. Então tá aqui. Aqui, domingo, hoje, né? Vamos ver, dia 6 de novembro. Então tá aqui. Dia de proteção ao patrimônio do povo do Brasil. Patrimônio que todo mundo mete a mão, todo mundo está vendendo partes, vai destruindo, né? Vai prejudicando e tal. Então, dia de proteção ao patrimônio do povo do Brasil, do saxofonista e do saxofone, que são instrumento. Dia Nacional do Riso e do Amigo da Marinha. Eu já coloquei, que eu não vou lembrar mais negócio de Forças Armadas aqui. Não é pelo o que está acontecendo no presente, não. A história do Brasil é toda marcada pelos golpes diretos e indiretos das nossas Forças Armadas. Então, eu que resolvi tirar, mas de vez em quando aparece, já que estão aqui, de vez em quando aparece alguma coisa. Amigos da Marinha. A Marinha não tem amigos. A Marinha só pensa nela, no que interessa a ela. Não tem amigos, né? Dia Mundial do Respeito à Boa Vizinhança entre Nações. Como na época lá de Manaus, que estava todo mundo morrendo sufocado, e a Venezuela mandou vários caminhões cheios de oxigênio para ajudar os manauaras. Isso é que é vizinhança. Entendeu? Que mais? Vamos ver aqui. Dia Internacional para a Prevenção da Exploração do Meio Ambiente em Tempos de Guerra e Conflito Armado. Proteção prevenção da exploração do meio ambiente em tempos de guerra. E fora de tempos de guerra, né? Mas que nas guerras sejam preservados o meio ambiente. Tá bom? Então, esses são comemorativos do dia de hoje. Aqui tem, para fazer a vida melhor. A primeira orientação diz assim: você não precisa fazer nenhum mal. Existem pessoas que olham para você e simplesmente não gostam de você e vice-versa. Infelizmente, isso é comum. O incomum é quando entendemos isto e reagimos positivamente a elas. Isso é que é o incomum.
né? Por que as pessoas às vezes olham para a gente e não gostam da gente? Não é culpa da gente, não. E nem é culpa delas. O que acontece é o seguinte, que no cérebro dela, ela olha para a gente e nós temos alguma coisa que, mesmo que ela não lembre, a gente lembra ao cérebro dela pessoas que foram ruins com elas. Entendeu? Aí, olha, o cérebro, né, que lembra daquela fisionomia, olha para a gente e vê a mesma coisa, então o cérebro registra situações negativas em relação a nós. Então, elas são vítimas, entendeu? Elas são vítimas de pessoas ou circunstâncias que nós lembramos aquelas pessoas ou lembramos aquelas circunstâncias. Aí elas se trancam. A gente nem falou nada, mas elas já não gostam mais da gente. Não é culpa delas e nem é culpa nossa. É porque realmente ela tem um histórico que a leva, né? Ela nem lembra, mas o histórico dela faz dela uma vítima em relação ao que ela vai pensar, gostar ou não da gente. Que coisa, né? Mas é assim que funciona, tá? Então isso é bom a gente lembrar para a gente não ficar também chateado, né? Ou quando a gente não gostar de alguém, mas aquela pessoa nunca fez nada comigo, mas eu não vou com a cara dela, entendeu? Mas é por isso, a gente já compreende, né? E também compreende quando as pessoas também não gostam da gente, tá bom? Testemunho. Busque como ser melhor luz e sal para sua família e parentes. É um compromisso seu com Deus, né? Como servir melhor a Ele. Personalidade, hoje é o dia do reflexivo introvertido, segundo os estudos de Jung, tá? E hoje é o dia da gente lembrar o livro de Josué na Bíblia. E uma das mensagens do livro é acreditar que matar cananeus era um jeito de manter o povo fiel a Deus, é não acreditar no poder divino, é não acreditar que aquele povo era realmente de Deus. Então, quando eu preciso matar os outros para que o povo se mantenha fiel a Deus, né? Eu estou mostrando que eu não acredito que esse povo é de Deus, porque se Deus não pode controlar, eu tenho que matar os outros, então esse povo não é de Deus, porque Deus atua na vida das pessoas, entendeu? Aqui então esse é o dia, né? Aqui tem aquele convite para que as pessoas se inscrevam no nosso canal, porque quanto mais pessoas a gente tiver inscrita no canal, mais longe a gente vai, mais pessoas a gente alcança, né? Com aquilo que a gente reflete, com aquilo que a gente pensa. A gente não quer que as pessoas pensem como a gente, mas a gente quer que as pessoas tenham um conteúdo a mais para elas terem acesso ao que elas realmente pensam e creem, entendeu? É um conteúdo a mais. Agora vamos aqui às notícias do cristianismo, né? Toda notícia tem a ver com o cristianismo, tá? Ou porque somos nós que estamos fazendo, ou porque nós estamos apoiando o que ele faz, ou porque nós estamos calados, e quem cala, consente. Tá bom? E também tem outro fator, é o de que nós somos a maior religião do mundo, a gente não se orgulha disso? Pois bem, então a gente tem que prestar para alguma coisa. A gente tem que influenciar positivamente. Não como no Rio de Janeiro, né? Onde o número evangélico é tão grande, mas quanto mais cresceu o número de evangélicos no Rio, maior foi o crescimento da violência naquele estado, né? Violência demais, matança demais, descontrole dos governos demais. Isso quer dizer que a presença evangélica naquele lugar não mudou nada. Pelo contrário, pode ter piorado a situação. Olha que coisa séria, né? Aumentou o número de evangélicos e aumentou mais ainda o número da violência. Para que então esses evangélicos lá? Para piorar? Então, né, a gente tem, toda notícia tem a ver com a gente. Está aqui a primeira notícia. Pentágono ameaça a China.
Novidade, né? Ameaça a China com poderio do exército dos Estados Unidos. O comentário que está aqui diz assim: ameaça só a China? Não. Sempre ameaçou todo mundo. Todo mundo, com todo o apoio do cristianismo joio daquele país. Os cristãos amam, né, a guerra ali nos Estados Unidos. Amam as armas. Não digo todos os cristãos, né? Mas o número de evangélicos apoiando isso é grande demais. Por que é que é importante manter aquela guerra da Ucrânia? Os Estados Unidos manda bilhões para lá, todo mês quase. Bilhões. É muito dinheiro, né? Sabe por quê? Porque com essa história de que estão ajudando os ucranianos a morrerem, quem está no poder vai ganhar, acha que vai ganhar as eleições. Porque quanto mais o presidente mostra força no mundo, mais o povo vota no partido dele. Entendeu? Então a ideia é essa. Olha que cristãos, né? O Partido Republicano é formado basicamente por evangélicos. É o partido mais capitalista do mundo. Capitalista. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Evangélicos daquele país. É o joio, né? Muito bem. Aqui tem outra notícia. Não existe golpe na América Latina sem autorização da Casa Branca. E Biden reconheceu a vitória de Lula no Brasil, né? Então vamos ver aqui, o comentário diz assim, olha. Melhor dizendo, só existe golpes na América Latina e outros cantos do mundo onde há petróleo ou outras riquezas e sempre, né, e outras riquezas e sempre orquestrada pela CIA e os interesses gananciosos dos Estados Unidos. Quem faz o golpe são eles, usando os nacionais. Todo canto é assim. Foi assim na Ucrânia também, tá? O golpe que houve lá em 2014 foi assim. Eles manipularam usando... O que é que eles estão querendo fazer no Irã? A mesma coisa. O que é que eles fizeram aqui no Brasil em 2013, 2014? A mesma coisa. Eles usam os nacionais. É por isso que essa mídia trabalha assim. A mídia sabe o que é que eu penso. Aí ela me junta com quem pensa igual a mim. Mas aqueles que são rebeldes, a mídia encontra e se junta. Aí eles ficam fortes e aí eles vão fazer todo aquele movimento que interessa. Entendeu? Aos interesses gananciosos americanos. Só que o tiro sai pela culatra. Esse mesmo mecanismo maléfico, né, de unir os rebeldes está acontecendo nos Estados Unidos. Outro dia o presidente americano fez lá um discurso que a democracia está como é que ele fala? Está ameaçada. Ele provando do mesmo veneno que eles fazem em outros países. Entendeu? Lá, a gente não está aqui com esse problema todo aqui no Brasil? Pois bem, lá eles já falam em guerra civil. Os evangélicos lá já falam em guerra civil. Entendeu? Dá uma olhada no Google para você ver. Já falam em guerra civil. Quer dizer, é muito pior. O veneno que eles jogam nos países, lá eles estão sofrendo triplamente. Né? Então, como é? O mal por si só se destrói. Né? Então tá aqui. A outra notícia diz assim: 7 anos após o desastre de Mariana, aquela barragem lá em Minas Gerais, ninguém foi punido. E crimes podem prescrever e vai prescrever e ninguém vai ser punido. Sabe por quê? Porque os que devem ser punidos têm grana. E o capitalismo não permite que quem tem grana fique na cadeia. Entendeu? Então, o capitalismo que o cristianismo joio defende com unhas e dentes
É assim que ele age. Não existe ricos, né? Por exemplo, você vai ver aí gente que é paga pelo rico. Estou falando de rico, não estou falando de classe média, não. Classe média não é rica, né? Mas você tem gente presa aí, é gente que é paga pelo rico para ficar, assumir a culpa e ganhar porque assumiu a culpa. Mas rico não fica preso. O rico precisa continuar fazendo a maldade capitalista dele. Ele não vai ser preso. Entendeu? Então tá aí. Vamos ver mais. Aqui tem coronel presidente de estatal no Brasil, participou de manifestação golpista em São Paulo. Esse é um policial. E foi declarado todo esse movimento aí como ilegal, fora da lei. É mais um policial, esse pelo menos declara claramente que ele está ilegal. Mas a maioria não esconde. A maioria esconde, né? O comentário aqui diz assim: esse modelo de polícia bandida, o modelo é bandido. O modelo que nós temos de polícia é bandido. Não diminui a violência. Aumenta. Sabe por quê? A lei da natureza, a lei da existência diz assim: violência gera violência. Se a polícia é violenta, ela vai gerar mais violência. Então, não é esse o papel que a gente tem que seguir. Porque isso vai aumentar a violência. E olhe quantos policiais estão envolvidos na própria violência. Entendeu? Então temos que mudar o modelo. O modelo. Aqui, ó, esse modelo policial não diminui a violência, ela aumenta. Homens doentes armados são homens doentes armados, trocando tiros com outros doentes mais armados ainda. Quem sobra com isso? A população. Já viu que quando um policial, não todos, né? Mas já viu que quando um policial chega perto de você, você fica apavorado? Não era para ser assim. Era para você se sentir mais protegido. Mas não, você se sente apavorado, medroso. O que é que ele vem fazer? Como é que ele vai agir comigo? Ele está armado. E na hora que o cara tem uma arma na cintura, ele vira um bicho. Aqui está outra notícia. Golpe. Eduardo Bolsonaro sugeriu que o pai procurasse Bannon e repetisse Trump após a derrota para Lula. Entendeu? Então vamos ver aqui. O comentário diz assim: a ideia é promover mais ódio. O Bannon é um articulador de ódios no mundo, né? É assessor lá de Trump. Então, a ideia é promover mais ódio na pátria armada, ou na pátria amada, que é o Brasil, né? Com todo o apoio do cristianismo joio. O cristianismo joio não tem que estar preocupado com o negócio de amor, perdão, dar a outra face, não. O negócio é instigar o ódio. Entendeu? Instigar o ódio. Tem que ter mais ódios para poder as coisas acontecerem do jeito que eles querem. Cristianismo, isso aí. Joio, né? Então, muito bem. E aqui tem fascismo juvenil, não pode ficar impune. Adolescentes em conflito com a lei devem ser punidos. É outra reportagem. Esses adolescentes, eles são resposta dos pais, respostas pioradas. Você não tenha dúvida. Procure um adolescente desse e vá confirmar e vá conhecer o pai ou a mãe. E você vai ver que eles são uma cópia piorada. Tem coisas que eles têm coragem de fazer que os pais ainda não têm, mas eles fazem. Mas eles aprenderam e viram e sentiram que podem com os pais, né? Os pais deram, de alguma forma, força para que eles façam o que estão fazendo. A própria família vai sofrer com isso. Aqui tem, falando do culto, né, de 10h30, o nosso culto de 10h30,
provavelmente vai ser 10h30, a gente vai estar, se tudo correr bem, vamos ter então essa live. Aqui tem o culto de hoje, ele está curtido, olha, 5 pessoas, Maria Arideia, Edemilson Melo, Marcos Pereira, Edneuza Nascimento, Lane Carvalho. Então, esses queridos e queridas já curtiram o culto de hoje. Aqui tem um Desmentindo Mentiras Evangélicas. É uma coisa terrível o que está acontecendo. Ninguém está preocupado com Jesus, não. Aqui tem outro, Jesus era e é, né? Segundo o que se concebe, o que é direita e esquerda, a não ser que a pessoa não saiba do que se trata. Tem gente que está falando sobre isso aí porque ouviu falar. Mas se você for na história e for ver o que é direita e esquerda, então aqui está falando, Jesus era esquerda ou direita, pelo que a história conta. Entendeu? Porque dizer, não é uma coisa nem outra, não. Todo mundo ou é uma coisa ou é outra. Todo mundo. Tá? Aqui está. Saiba os dois lados da guerra e não só o que os anglo-saxões estão nos falando na televisão. Tá? As informações que a gente recebe vêm dos Estados Unidos ou da Inglaterra. E aí a gente bebe aquilo como sendo verdade quando a gente sabe que são duas fontes altamente mentirosas. Então, temos aqui uma outra fonte, a fonte russa. Então, aí você pega a mentira que uns contam, junta com a mentira que o outro conta e você tira a sua conclusão, ou não tira a conclusão. Mas você conhece, pelo menos você não vai não vai ficar como tolo, só bebendo uma mentira. Você vai conhecer a outra, tá bom? Aqui tem um convite para o estudo, né, do nosso culto matutino, que é Desigrejamento Bíblico. Então, é um estudo. Aqui tem reassista outros temas, né, que a gente já passou aqui, já conversou, né, e está disponível em vídeos. Aqui estava Uma Grande Verdade, pense nisso, falando sobre a vida, de saber viver e viver de maneira sadia, né, consigo e com os outros. Mentiras evangélicas de novo, aqui tem uma igreja, primeira igreja batista em Piabetá. Não sei exatamente, não me lembro aqui exatamente o estado, mas né, mais uma mentira, né, que está sendo colocada aqui em relação a essa ação de uma igreja. E aqui o culto de hoje, que é o culto de ontem, onde estão os vídeos do culto que nós realizamos ontem. Tá bom? Muito bem. Vamos aqui, olha, para o terceiro momento. A gente vai falar sobre, né, um tema teológico. Deixa eu tirar aqui essa explosão convidando as pessoas. E aqui o teológico. Então a gente vai conversar sobre a declaração doutrinária. Aqui está a declaração doutrinária. A gente está ultimamente conversando sobre a morte, tá? Morte. E a declaração para hoje, a gente lembra o seguinte, a declaração diz o seguinte: os incrédulos e impenitentes entram, a partir da morte, em um estado de separação definitiva de Deus. Tá? Então, isso é o que a declaração diz. A gente coloca aqui: incrédulos são todos os que não recebem a fé doada por Deus, por não se submeterem ao Espírito, diante do convencimento que é operado em toda pessoa. O Espírito convence, a pessoa quer mudança, e aí a pessoa quer ou não quer mudança diante do que foi convencido, né? E aí, então, se ela quer, ela se torna uma religiosa, e aí o Espírito vem para ajudar. Se ela permite, ela se torna uma salva. Se ela não permite que o Espírito ajude, ela quer ser a religiosidade pelo jeito, pela vontade dela, aí ela se torna um joio no meio da religião. Entendeu? Então é assim.
que mais que tem aqui? Então, incrédulo é quem não passa por isso. Aí entra o joio e o não, o joio e aqueles que não querem essas mudanças, tá? Foi convencido, mas não quer mudança, não quer. Todo incrédulo é impenitente, todo incrédulo, pois não tem fé, por não ter o Espírito lhe guiando a vida e a alma. Todo incrédulo é impenitente. Após a morte, passa a uma separação definitiva com Deus de maneira espiritual, tá? Não só física, porque a física encerra, né? Porque a pessoa morre e o corpo se desfaz. Mas espiritualmente há uma separação. A Bíblia chega a dizer, banidos da face do Senhor. Entendeu? E 4, uma pessoa em depressão, em tormento eterno, ela pode estar na mesma casa de um grande motivo de felicidade, mas ela não consegue absorver isso e se mantém numa tristeza profunda. Você pode pegar uma pessoa com profunda depressão e colocar no meio de uma festa e aquilo não muda a situação dela, porque aqui dentro ela não está bem. Entendeu? Isso aí está usando para dizer o seguinte: o que é separação de Deus? É estar nessa depressão profunda, nesse tormento eterno. A ausência de Deus, nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a ausência do contato com Deus faz com que a gente entre nessa depressão profunda e eterna. E isso é o próprio inferno. Tá bom? Então, esses são os pontos que a gente chama atenção aqui para a questão da morte física e espiritual. Tá bom? A gente fica por aqui e provavelmente daqui a pouco, né, às 10h30, a gente volta para a gente conversar um pouco sobre o que a gente viu no culto e na escola, no estudo, né, que a gente vai ter no culto de hoje aqui na família. Tá bom? Então, e amanhã, de manhã, a gente volta com o nosso culto matutino. Deixa eu colocar aqui a musiquinha e a gente vai se despedindo, tá bom? Então, até mais. Deus abençoe.